Oi pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Informática Didática. Eu sou Davi Barreto e na aula de hoje vamos conhecer o que são e como funcionam os arrays. Porém, antes de continuar, eu quero voltar a um assunto de algumas aulas atrás que eu fiquei de passar para vocês e acabei passando batido, que é a gente mudar o nome true ou false. Quando a gente quiser determinar se uma pessoa pode votar ou não, em vez de aparecer true ou false, aparecer apto a votar sim ou apto a votar não. Então como é que a gente faz? Primeiro eu vou voltar aqui para o Eclipse. Vou procurar aqui a primeira aula, que foi a aula de variáveis. E eu vou apertar o Run aqui só para a gente poder recordar o que a gente fez aqui, ó. Então a gente tem o nome da pessoa completo, a idade, o peso, a altura, o IMC, o sexo e o apto a votar. Tá aparecendo aqui, ó, true. Eu não quero, né? Eu quero que apareça, por exemplo, apto a votar sim ou não. Então como é que a gente pode fazer isso? A gente pode, em vez de nesse trecho de código aqui aparecer o nome da variável, a gente pode criar uma estrutura condicional if e else da seguinte maneira: se a variável votante for igual a true, o texto vai aparecer apto a votar sim. Se a variável votante for false, o trecho do texto vai aparecer apto a votar não. Então aqui embaixo eu vou criar aqui um if vou pegar a variável votante e vou jogar aqui. Dessa maneira eu já estou subentendendo que ela é true aqui. Se eu quiser determinar ela como false, eu coloco aqui o símbolo de exclamação, que é referente à negação. Então, desse jeito que está aqui, eu estou dizendo o seguinte: se a variável votante for false, mas eu não quero, eu quero true, então eu vou apagar aqui. Dessa maneira, se a variável votante for true, aí eu vou pegar aqui, ó, recortar esse sysout.println, colocar aqui, ó, sem precisar mais da variável como retorno. Então, se ele for true, o sysout.println vai aparecer apto a votar sim. E else, no caso, o se não, ele vai retornar apto a votar não. Vamos fazer o teste agora. Vou apertar aqui o Run, vou dar um OK. Apto a votar sim. Só para a gente conferir se realmente está certo, eu vou mudar a variável aqui votante para false. Vou dar um Run, OK. E ele retornou aqui, ó, apto a votar não. Então com isso não precisa mais aparecer true ou false no apto a votar, ficou coisa mais organizada. Então esse era o último elemento que ficou faltando pendente dessa aula, mas a gente só podia ver depois que passasse a aula sobre estruturas condicionais. E a gente já passou, voltou para a primeira aula e matou essa pendência. Bom, e agora a gente vai falar um pouco sobre os arrays. E o que são os arrays? Em programação de computadores, um arranjo, em inglês array, é uma estrutura de dados que armazena uma coleção de elementos de tal forma que cada um dos elementos possa ser identificado por pelo menos um índice ou uma chave. Anotem bem esse termo, índice ou chave, que vai ser essencial para o nosso aprendizado mais adiante. Essa estrutura de dados também é conhecida como variável indexada, vetor para arranjos unidimensionais e matriz para arranjos bidimensionais. Para efeito de aprendizado, a gente vai trabalhar somente com vetor. Para a gente poder entender melhor, vamos pegar o exemplo que vimos na aula sobre variáveis. Quando a gente criou as nossas variáveis, a gente aprendeu que cada gavetinha dessa equivale a uma variável.
Porém, eu vou poder armazenar um elemento em cada variável e só. Se eu, por exemplo, quiser ter nome de duas pessoas diferentes uma das outras, sem ter que substituir na variável, nesse caso aqui eu não posso. Eu teria que criar uma variável para cada pessoa. Então eu tenho um trabalho monstruoso. Eu tenho uma variável nome 1, uma variável nome 2, uma variável nome 3 e também para os outros, idade 1, idade 2, idade 3. Ia ficar muito trabalhoso e muito grande o nosso código. Quando trabalhamos com arrays, fica muito mais fácil, por quê? Porque eu vou criar um bloco de variáveis, obviamente com o mesmo tipo de informação que ela vai receber, e em vez de determinarmos o nome para cada uma delas, nós vamos trabalhar com índices numéricos. Só tem uma pequena observação aqui que eu fiz errado, e não 1, então seria 0, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Então eu criaria um bloco de variáveis nome, para colocar o nome de uma pessoa aqui, o nome de outra pessoa aqui, outra pessoa e outra pessoa. Poderia criar um bloco de idade também, referente a cada pessoa, e poderia também continuar. Poderia criar um array sexo, um array peso, um array altura e assim sucessivamente. É isso que a gente vai fazer. A gente vai criar blocos de variáveis, determinar o tipo de informação ou dado que esse bloco de variáveis vai receber e atribuir os seus respectivos valores. Mãos à obra? Então eu vou começar clicando com o botão direito do mouse em cima da pasta Aula Java, New Class, e vou chamar ela aqui de exemplo arrays. Eu vou habilitar aqui o meu método de inicialização e vou clicar no botão Finish para poder começar. A primeira coisa que vamos fazer é declarar os nossos arrays. Então como é que a gente vai fazer isso? É bem parecido com a declaração de uma variável. A gente tem que primeiro determinar o tipo, o nome ou o identificador. E aí tem a grande diferença. Em vez de depois a gente começar a inicializar com os nossos elementos, a gente precisa determinar a quantidade de itens que vão estar contidos nesse array. A quantidade será determinada pelo índice. Então eu vou criar aqui um array int idade. A primeira diferença, como isso aqui não é uma variável e sim um array, eu preciso colocar colchete. Isso aqui eu já criei o array, só que ele está vazio. Eu não determinei a quantidade de gavetas, vamos dizer assim, que ele vai conter. Para fazer isso, aqui embaixo eu vou criar aqui, ó, idade igual new int colchete, e eu vou determinar o tamanho desse array. Então digamos que esse array seja um array de 3 posições. Ou eu posso fazer também como eu fiz na variável, fazer tudo de uma vez só. Em vez de primeiro declarar o array e depois inicializá-lo, eu posso fazer tudo junto aqui, ó. Eu posso apagar essa parte aqui e declarar e inicializar ao mesmo tempo. Está criado aqui, ó. Lembrando, um array ele começa com o índice 0. Então se ele tem 3 posições, o índice inicial é 0, o segundo índice é 1 e o terceiro índice é 2. E aí eu posso começar a alimentar. Como é que eu posso alimentar aqui? Da maneira mais fácil. Eu vou pegar aqui, ó, idade posição 0 vai receber 19. Idade posição 1 vai receber 15. Idade posição 2 recebe 74. Pronto. Determinei o tamanho pelos índices e determinei cada valor que cada índice vai receber. Para eu visualizar, ó, sysout, coloco aqui, ó, idade 2, índice 2.
Aperto no Run, dou um OK e tá feito aqui, ó, retornou 74. É bem simples. Agora, existe uma outra maneira da gente também inicializar um array, só que já atribuindo os valores aos respectivos índices. De que maneira? Eu vou criar aqui um novo array do tipo string, chamado de nome. E aqui, em vez de eu criar um new, no caso string, eu vou abrir chaves e vou determinar quais são os itens que vão entrar aqui. Então, por exemplo, imagine que eu coloque Flávio, Joana, e Pietra. Se eu tenho 3 valores aqui, ele já sabe que esse array é um array de 3 posições. O índice 0 é Flávio, o índice 1 é Joana e o índice 2 é Pietra. Vamos fazer um teste aqui? Vou pegar o sysout, vou jogar aqui embaixo e quero saber o nome índice 1. Vou comentar isso aqui para poder ele não aparecer aqui no retorno. Ok. E tá pronto. Lembrando que tudo é questão de prática, né? A gente vai praticando, praticando, até pegar o macete da coisa, vamos dizer assim. E agora que vai entrar uma coisa bem interessante. Por que a gente vai utilizar o for? Imagine a seguinte situação. Eu tenho um array chamado de nome e eu vou receber 70 nomes e eu quero retornar os 70 nomes aqui na minha tela. Eu vou colocar system.out.print 0, 1, 2, 3, 4, 5, vou repetir até 70? Claro que não, né? Eu vou utilizar um for para ele poder fazer essa repetição. Olha que fácil. Então vamos dar uma incrementada aqui, eu vou colocar mais alguns elementos aqui. Carlos, Alfredo, Karen, Wilson, Érico. Pronto, trabalhar com esses aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Um array de tamanho 8. O que é que eu vou fazer? Vou jogar esse print ln mais para baixo, que eu vou reutilizá-lo aqui. Eu vou abrir um for. Vou determinar o índice inicial do for, i igual a 0. Ele vai repetir enquanto esse índice i ele for menor ou igual a quem? Ao array nome ponto length. Sabe o que significa length? Length significa comprimento ou largura. Então, enquanto o índice for menor ou igual que o tamanho, vamos chamar assim, desse array, ele vai executar esse comando. Então, ele vai começar do índice 0, ele vai fazer o primeiro. Fez aqui, passou para o índice 1. Fez, passou para o 2. Fez, 3. Ele vai chegar até o 8, porque quando ele chegar no 8, ele vai ver que ele ainda é menor ou igual ao tamanho que é de 8. Quando ele passar para o 9, ele não vai mais fazer. E está faltando aqui o quê? O incremento. Agora eu vou abrir aqui o for e vou jogar esse meu system.out.println aqui dentro e vou substituir o índice do array pelo índice do for.
dar mais uns espaços aqui para poder ficar mais fácil de visualizar. Eu esqueci, o i quer que ele quer não é uma variável, né? Então eu tenho que atribuir a ele o tipo, o inteiro, né? Então eu estou dizendo aqui, ó, o índice inicial é 0, enquanto esse índice for menor ou igual ao tamanho do array, ele vai fazer aqui, isso aqui, ó. Por exemplo, o primeiro está começando 0, então esse i significa o quê? 0. Então nome vai ser nome 0. Quem é nome 0? Flávio. Então ele vai repetir Flávio. Vou colocar até aqui, ó, uma velha concatenação para dar um charme. Nome. Pronto, agora vai ficar mais bonito. Então vai aparecer aqui o nome Flávio. Por quê? Porque o primeiro índice não é 0. Então nome i, nome 0. O 0 é Flávio. Terminou, ele volta, incrementa e aqui o i passa a ser 1. Então aqui ele vai ser nome 1. Quem é 1? Joana. Depois ele vai fazer o 2, Pietra. 3, Carlos. 4, Alfredo. Até o último, que é Érico. Quando chegar no Érico, o Érico já vai ser o 8º. Quando passar do 8º, que ele passar para o 9º, aqui vai ser o índice i, vai ser 9. Ele vai dizer, ora, 9 é menor do que o tamanho? Não. 9 é igual do que o tamanho? Não. Então não faça mais. Vou apertar um Run para a gente ver ele funcionando aqui. Pessoal, ele deu um erro aqui, mas esse erro eu vou explicar para vocês. O índice ele tem tamanho 8, certo? Mas ele vai de 0 a 7. Então não está batendo. O comprimento, o tamanho dele aqui é 8, mas ele está indo aqui apenas até o 7º. Tá entendendo? Porque ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então quando ele chega no 7º aqui, ó, nome 7, ele vai repetir aqui o Érico e ele vai passar adiante para o 8º, mas o 8º não existe. Então o que é que eu vou fazer? Como ele tem que morrer no 7º, eu vou tirar esse igual aqui, ó. Então é menor do que o tamanho do array. Agora sim, quando apertar o Run, ele não vai dar erro. Olha aí. Então, Flávio, Joana, Pietra, Carlos, Alfredo, Karen, Wilson e Érico. E para finalizar a nossa aula de arrays, está faltando somente mais uma coisinha. Na aula passada, quando a gente viu as estruturas de repetição, ficou pendente um último item que era o for each. A gente viu o for, mas não viu o for each. E eu falei, não, a gente só vai ver o for each quando a gente for trabalhar com arrays. Por quê? Porque ele encaixa perfeitamente para quem vai trabalhar com array. Ele meio que trabalha com o for de uma maneira bem mais simplificada. Eu vou até pegar o exemplo aqui da idade. Só que há uma diferença entre o for each do Java e o for each de outras linguagens de programação. Porque o for each de outras linguagens de programação, a gente vai escrever for each. Nesse caso não, a gente vai escrever for do mesmo jeito. Eu vou abrir aqui. Então, primeiro de tudo, eu vou criar uma variável do tipo inteira. Por quê? Porque o nosso array, idade, que eu vou usar como exemplo, também é inteiro. Vou chamar de idades. E ele vai receber o array idade. Basicamente eu estou dizendo aqui, ó, eu vou criar uma variável idade que vai receber todos os itens do array idade e vai ficar repetindo até terminar o array. E aí ó, eu vou pegar esse system.out.println, vou jogar aqui dentro. Só que em vez de colocar o índice aqui, eu vou pegar o nome da variável idades. Vou até concatenar aqui para dar aquela estilizada. Idade. Então é simples, ó. Ele sabe que existe um array idade, ele cria uma variável com o nome idades e vai dizer o seguinte, olha, eu vou ler o nome desse array aqui, mas com um nome diferente, idades. Enquanto ele tiver índice para ser lido, ele vai ficar lendo aqui, ó. Só que o nome da variável que vai aparecer aqui no final aqui é a variável idades e não idade. Então ele vai, primeira leitura,
0 existe? Existe, então ele faz aqui. Pula para o próximo. Tem mais? Tem 1. Então pula para o próximo. Tem mais? Tem o 2. Então ele faz o 2. Tem mais? Não, então ele encerra. Vamos conferir aqui. Ah, deixa eu fazer uma coisa aqui. O que eu gosto muito de fazer é o seguinte. Eu vou criar um system out println. Vou abrir aspas e vou colocar um monte de igual aqui assim. Eu posso também fazer o seguinte, eu posso colocar um /n aqui e um /n aqui. /n dentro de string significa quebra de linha. Ou vocês acham que esse ln é parecido com /n por pura coincidência? Claro que não, né? O /n é a quebra de linha. Então é como se eu estivesse colocando aqui, ó, essa leitura, como está aqui embaixo. Depois embaixo ele vai entrar essa barra de espaço, só que antes dele ainda vai colocar mais um espaço aqui, mais uma quebra, e depois dele vai acrescentar uma outra quebra para depois fazer o for each aqui embaixo. Run, ok, e pronto, ele deu uma estilizadazinha bem legal aqui, ó. Olha aí, ó. Fiz o primeiro array aqui, fiz a primeira leitura do array aqui, nome Flávio, Joana, Pietra, até Érico, e fiz o segundo aqui usando o for each com as 3 idades. Aquilo que eu falei, nesse caso aqui, se eu pegar e inserir mais um elemento ao meu array aqui, ó, ele automaticamente já vai atribuir aqui embaixo, quando eu apertar o run e dar um ok. Ah, claro, né? Eu tenho que também alterar o tamanho dele aqui em cima. Vamos ver? Pronto, olha aí. Eu não precisaria alterar o tamanho do array aqui, porque eu acrescentei mais um, mas eu tenho que alterar o tamanho. Se fosse, por exemplo, nesse caso aqui, porque quando eu atribuo um valor, ele automaticamente já está aumentando o tamanho do array. Vamos ver? Juliana. Acrescentei mais um aqui. Run. Olha aí, sem dar erro nenhum. Foi do Flávio, deixa eu puxar para cima. Tá vendo? Foi do Flávio até o Juliana. E aqui do idade 19 até o 49. Nesse caso aqui eu precisei determinar o tamanho e depois atribuir os seus valores. E no de baixo aqui, quando eu atribuo os valores já entre chaves, ele automaticamente já está atribuindo também o tamanho do array. Não é muito difícil, né? O resto é treino, é prática, pessoal. Ponham a prática em dia, treinem bastante e vocês vão dominar isso aqui tranquilo e calmo. Bom, então terminamos mais uma aula por hoje. Espero que vocês tenham curtido muito mais uma vez esse vídeo. Não se esqueça de curtir para dar aquela ajuda. Para quem não se inscreveu, se inscreve no canal, clica no sininho para receber uma notificação sempre que tiver um conteúdo novo. Um grande abraço e até a próxima aula.